Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao estudo do Evangelho Redivivo. Hoje nós vamos estudar o tema 34, Pregação do Reino dos Céus, a reencarnação da filha de um chefe, a cura de uma hemorroidiça. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 19 e 23 a 26. E hoje a nossa facilitadora é a Miriam Simone. Quem vai fazer a nossa prece inicial para darmos início ao estudo é a Geórgia. E a seguir, a Noêmia vai fazer a nossa prece inicial. Noêmia. Isso, Aham. Eu Noêmia. vou fazer a leitura e a Noêmia vai fazer a Isso, prece. Isso. a prece. Geórgia, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. A Boa página que noite. nós vamos ler é do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Homens de fé. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação do esforço diário. Reconfortamos, assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico, reconforta-nos, né? Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor, deve ser o sabido valor, dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, está aí, Francisco Cândido Xavier, do livro Pão Nosso, item 9, pelo Espírito Emmanuel. Bom, boa noite a todos. Pai, agradecemos por mais essa oportunidade, por abençoar-nos para mais um Evangelho Redivivo. Agradecemos também pelo dia de hoje, agradecemos pela vida, agradecemos pela água, pelo ar, pela luz e pelo fogo. Agradecemos, Senhor, pelo alimento que entra em nossas casas a cada dia. E eu vos peço, Senhor, abençoai a todos nós, abençoai os presentes e os que estão ausentes. Cuidai da família de cada um de nós.
olhai por todos nós. Afastai, Senhor, o mal, que o bem só reine dentro de cada um de nós. Agora, Senhor, abençoai a palestrante que irá fazer hoje o Evangelho Redivivo. Obrigado por mais esse momento. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Georgia. Obrigada, Noêmia. E agora eu passo a palavra para a Miriam Simone, que vai estar nos brindando aí com o estudo da noite. Boa noite a todos. Hoje, então, gente, a gente vai falar no tema 34, a Elisa já adiantou para nós, a ressurreição da filha de um chefe e a cura de uma hemorroísa. Pode passar, Jorge. E está em Mateus 9, 18 a 26. 18 a 26, porque esse capítulo ele nos traz esses dois temas, a ressurreição da filha de Jairo e a hemorroíça. Isso aconteceu no mesmo dia. A cura da hemorroíça aconteceu no momento que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Então, ficou no mesmo capítulo, vocês vão notar que ele vai parar no 19 e vai continuar lá embaixo, acho que deixa eu ver, no 23, entre esses versículos, está a mulher hemorroísa. Então, aconteceu no mesmo dia, quando ele estava seguindo para a casa de Jairo. Então, primeiro, a gente dividiu, né, para não ficar indo e voltando, falando sobre uma e falando sobre outra ao mesmo tempo, a gente dividiu. Vamos falar primeiro da ressurreição da filha de um chefe e depois a gente fala da hemorroísa. Enquanto Jesus lhe falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Levantando-se, Jesus o seguia, juntamente com seus discípulos. Jesus, foi lá para o 23, tá vendo? Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, dorme. E caçoando dele. Eles ficaram, então, todos caçoando de Jesus, né? Achando que ele estava maluco, né? De falar, a menina não morreu. Todos estavam vendo que ela estava morta, né? Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Amigos, para falar da mulher hemorroíça, passa de novo, George. Passa outro. A gente vai... Não, passa. A gente vai ter que falar sobre da existência do perispírito. Por isso que a gente costuma comentar que, sem a ajuda do espiritismo, seria muito difícil entender certas passagens do Evangelho. A gente vai lembrar, então, que o homem é constituído de corpo, um corpo físico, só lembrança, a gente já estudou isso, né? Um corpo físico, o espírito, alma, quando encarnado, né? Alma quando encarnado, e o perispírito. O perispírito é o que
faz a ligação do corpo com o espírito. O corpo, o ser material, o espírito, a alma, o espiritual, e o perispírito é o semimaterial. É esse que faz a ligação entre um e outro. O espírito é o ser inteligente, né? Pode passar, Georgia. Agora volta naquele primeiro. E aí a gente vai lá para a pergunta número 424 do Livro dos Espíritos. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes, olha bem, gente, a palavra, laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Aí vamos à resposta do Livro dos Espíritos. Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Quantas ressuscitação os médicos não fazem, gente? Diariamente, todos os dias, em todos os locais do planeta, né? Enquanto o espírito, o perispírito ainda não está desligado do corpo, enquanto não se desataram todos os laços do perispírito, ainda há condições de se restituir à vida. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E aí, antigamente, né, gente? Na época de Jesus, a gente está lá falando da época de Jesus, né? A medicina não era tão avançada como é agora. A pessoa diminuía os batimentos cardíacos, diminuía, o pulso ficava mais fraco, a respiração ficava mais fraco. Então, não tinha como se detectar que aquela pessoa ainda estava viva. A gente tem que prestar atenção nisso, lembrar da época que a gente está falando aqui. Então, a pessoa realmente corria o risco de ser enterrada viva, né? Porque e o enterro, a gente tem que lembrar também que o enterro era feito, a pessoa morreu, enterrou. Não tinha aquele tempo que hoje é estipulado pela medicina, não. Aquelas 24 horas que hoje é estipulado pela medicina, não. Era pronto, morreu, acabou, era logo enterrado. Então, isso acontecia frequentemente, né? E aí a gente vai falar de uma das causas dessa interrupção temporária do corpo, de movimentos do corpo, né? Uma das causas é a letargia e a catalepsia. Naquela época, ninguém conhecia essas duas doenças, né? Derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Preste atenção, perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que a letargia, a suspensão das forças vitais, é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada. Essa perda temporária de movimento, ela fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente e que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprida artificialmente pela ação magnética. Então, vamos falar agora, resumidamente, isso tudo aqui
que a gente, para entender melhor, né? Vamos falar resumidamente tudo isso aí. Então, a gente falou que a letargia é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. A letargia, geralmente, hoje em dia, essa época aí, ó, não se sabe a causa, mas hoje em dia a medicina já tem algumas causas, né? Já sabe que algumas causas podem causar a letargia. Ela é causada por infecções graves, como meningite, encefalite, principalmente, quando afeta o sistema nervoso. Mas também pode ser provocada por alterações metabólicas, alterações no metabolismo do nosso corpo, né? O AVC também pode causar letargia e efeitos colaterais de medicamentos, como sedativos e anticonvulsivantes, por exemplo. Na letargia, o estado do sono é intenso. Pode ser acompanhado de confusão mental e fala incompreensível. Também febre e convulsões. E as causas menos comuns também da letargia pode ser o uso de drogas ilícitas, intoxicação por produtos químicos, como pesticidas e herbicidas. E na letargia, a suspensão das forças vitais, as forças que animam o corpo físico, né? As forças vitais. É geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. A letargia é sempre natural. É o que a gente já comentou, né? Na letargia, a suspensão das forças vitais e do movimento. Então, a pessoa fica prostrada, totalmente, como se tivesse o garotinho aí dormindo, né? O nível de energia fica baixo, né? O nível da energia vital fica baixo, e isso causa a diminuição da capacidade física e mental. Então, os sinais vitais vão ficar baixos, a respiração vai ficar bem fraquinha, os batimentos cardíacos. E naquela época era normal que se fosse confundida, né? Imagina a pessoa há horas ficar dessa maneira. E também pode haver falta de rigidez dos músculos e a dilatação das pupilas. E a gente falou sobre a letargia, né? E a catalepsia, eu estou separando aqui está tudo junto no texto, eu estou separando para a gente entender melhor. Também é a suspensão das forças vitais. O princípio é o mesmo para as duas. O que difere é que na catalepsia, essa diminuição de força, essa suspensão de força fica localizada. Ela fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo físico, né? De sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte, porque a pessoa não fica totalmente paralisada, né? Então é mais difícil ser confundida com a morte, a catalepsia. E, por vezes, a catalepsia pode ser espontânea. A letargia é sempre natural. Por vezes, ela pode ser espontânea, mas pode ser provocada e suprimida, e pode ser anulada artificialmente pela ação magnética. Filha Simone, Ah, olha só, essa questão aí, tanto da catalepsia quanto da letargia, o metabolismo ele chega num nível tão baixo que não é na época de Cristo só, não. Até séculos passados, não tinha instrumento que pudesse detectar esse metabolismo lento. Muitas pessoas foram enterradas vivas. Aqui no Brasil, a gente tem casos desses, imagino, né, né? Georgia? Porque não Imagino. tinha. Assim, e a questão é da letargia, por exemplo, né, diferente da catalepsia, um exemplo seria, às vezes a pessoa está consciente de tudo, mas não consegue manifestar,
porque está paralisado ali, né? Mas ela às vezes chora, e a lágrima escorre, e eu já vi casos de gente que foi salvo na mesa de transplante para retirada de órgãos por causa de lágrima, porque percebeu tudo que estava acontecendo aí, nesse caso é a catalepsia, né? Percebeu tudo que estava acontecendo e ia ser retirado os órgãos para doação, sendo que a pessoa ainda estava ali, estava viva e estava consciente. E foi salva porque a lágrima começou a escorrer e alguém na mesa viu. Ué, como é que pode? Tá chorando como? Se tá saindo lágrima, se a pessoa. Entendeu? Então, assim, são duas condições, né? Sendo que a letargia ainda é um pouco mais grave, né? Que realmente hoje nós já temos instrumentos capazes de detectar o mínimo vamos dizer assim, de metabolismo, né? Inclusive, para se atestar uma morte hoje de cerebral, você leva um tempo, você tem exames, tem que repetir exames, né? E não pode ser um médico só. Então, tem todo um passo a passo em cima disso, por conta até dessas confusões mesmo, né? A Geórgia falou num ponto que a gente ia falar também sobre isso. Hoje em dia é mais fácil em vista daquela época de Cristo, né? Hoje em dia só se detecta, primeiro é 24 horas que você tem para enterrar a pessoa. E depois só se detecta a morte de alguém quando não há mais, quando há a morte cerebral. Quando há a morte cerebral, realmente aí não tem como reverter o quadro, né? E no livro O Céu e o Inferno, o livro da nossa doutrina, traz um exemplo para nós, no capítulo 8, de um homem que foi enterrado vivo. E 15 dias depois dele ser enterrado, ele diz aqui, eles nunca colocam sobrenome quando vem colocar um caso, né? Não sei se vocês já viram isso no livro No Céu e Inferno. Ele se identifica como Antônio B. B. 15 dias depois dele enterrado, a família pediu a exumação do corpo, porque, por descuido, foi dentro do caixão um medalhão de família, né? E eles queriam reaver esse medalhão. E aí, quando ele foi desenterrado, ele estava todo revirado no caixão. Ele estava todo revirado no caixão e o corpo tinha mudado de posição e ele estava com uma das mãos comidas. Ele comeu de fome, 15 dias, né? Ele comeu a própria mão. E aí ele foi convocado por Kardec numa reunião. E aí o Kardec perguntou para ele: é certo que foste enterrado vivo por engano? Aí ele respondeu para Kardec: isso deveria ser assim, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Estava quase em zangue. Ele estava muito debilitado, que ele quer dizer, muito enfraquecido, com o corpo em descoloração, arroxeado já. Não se imputava a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Não se deve imputar a ninguém. Não deve culpar ninguém, ele disse, o Espírito disse. Não deve se culpar ninguém por causa disso, porque isso já estava previsto antes do meu nascimento. Aí o instrutor do médium vem explicando que ele que tinha solicitado essa prova, né? Porque para se ressarcir com a justiça divina. A gente sabe, né, gente, que nada acontece sem o consentimento divino, sem o consentimento de Deus, né? Ele que tinha no mundo espiritual solicitado essa prova, porque em uma das encarnações dele, ele emparedou uma moça viva na casa dele. Ele fez uma parede e deixou a moça viva ali para morrer. Então, ele tinha pedido essa prova ao mundo espiritual. Aí ele mesmo diz: não se deve culpar a ninguém por isso.
Pode passar, Georgia, obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Vocês vão me parando se quiserem fazer algum comentário, se não entenderem alguma coisa. Pode passar, Georgia. Ô, Miriam Simone, eu fico pensando no caso de uma cremação. Aconteceu um caso desses, que não. A cremação também tem uma hora determinada, acho que é 72 horas, se não me engano. Se não me engano, não tenho certeza, é mais tempo ainda. Eu acho que são 3 Ah, dias. Então, Eles acho que esperam. é mais tempo do que 24 horas para cremar. No caso, assim, mas teve e- teve uma conhecida, eu fiquei pensando assim, gente, se a pessoa não morreu, o espírito deve entrar em desespero. Teve uma conhecida aqui, que ela morreu, derivada de uma colonoscopia, ela, ela morreu num dia e foi cremada no outro dia. Eu até fiquei assustada quando soube que ela tinha sido cremada. Estranho, né? Não sei se mas não. sabe o que que é, É, gente? Essa questão da cremação com 72 horas é para quem é espírito. Quem não é espírita não espera esse tempo todo. Não é lei ter que esperar 3 dias. Então, eu não sei Viu? dessa da O cremação espírita com é a que lei do Brasil. normalmente, pela demora do desligamento, do desencarne não acontece instantaneamente para a maioria, né? Só para aqueles espíritos que já são mais evoluídos. Mas para os espíritos, porque nós tem não. casos, eu já li sobre isso, que tem espíritos que eles ficam com o corpo por um tempo no cemitério, Ficam acompanhando entende? toda a situação. Aí, se for cremado, eu queria. Isso aí me confunde muito a minha cabeça. O desespero que o espírito deve ficar. É porque eu ainda não li nenhuma mensagem de nenhum espírito que tenha sido cremado o corpo e ele ah, tivesse acompanhado o corpo, tivesse com o corpo. Eu sei que ele é espírito, eu acredito que ele não sofre as sensações das queimaduras, daquela cremação. Eu acredito que o espírito não sofra isso. Como o caso de doação, eu ainda tenho muito problema com doação, porque, sei lá, tem coisa ainda que confunde a minha cabeça, que eu não aceito, eu não A consigo entender. doação tem que ser constatada a morte cerebral, né, gente? Aí tem que ser constatada a morte cerebral. Hoje em dia já é mais difícil esses casos assim de enterrar vivo, porque muito a medicina está mais avançada, né? Não é impossível, Mas nada é impossível, nada é eu impossível, queria né? saber, eu queria entender qual é a sensação do espírito. Vendo, eu sei que é a matéria que está sendo doada, não é parte do espírito que está sendo doada. Eu acho que aí, no caso, o espírito não tem nenhum problema com isso. Eu me preocupo com o espírito, que o corpo é da Eu terra. não li nada sobre alguém que foi cremado, não li nada nesse estudo, não achei nada Eu também, igual também não. você, não achei nada. Aham, E Ó, aqui eu tô lendo, mas é por lei mesmo, tá? Lei é esperar 72 horas, aí, tá? viu? Por lei, Ó, se é lei, ó, é afinal, por que difícil. esperar 72 horas para realizar uma cremação? No Brasil, a cremação é regida pela Lei Federal, número tal, 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 de 31 de dezembro de 73. Aí, no artigo aí, ó. 2º, por exemplo, são especificadas todas as exigências legais para esse procedimento, tá? Uhum, Para evitar exatamente isso que a gente está comentando agora, né? Ser cremado aham. sem estar desencarnado, né? Porque morrer é uma É, coisa, desencarnar, a gente sabe que o desencarne demora um pouco, né? Até uhum, se desatar todos os laços do perispírito. Há laços que é desatado pelos amigos espirituais, né? Pelos benfeitores espirituais. Ele vem nos ajudar, vem desligar alguns desses laços principais. Depois eu vou falar sobre isso. tá bom A, então. a, a Ivone do Amaral Pereira, ela quase foi enterrada viva. Quando ela tinha 1 mês de vida. Esse exemplo que o livro nos traz. E aí ela mesma nos conta isso. Durante 6 horas consecutivas, permaneci em rigidez cadavérica, o corpo arroxeado,
a fisionomia abatida e macilenta do cadáver. Os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido. Fria, sem respiração e sem pulso. E quase ela vai enterrar viva, ser sido enterrada viva com 1 mês de idade, só que a mãe não deixou. Ele falou, não deixou ela ser enterrada naquele momento, começou a rezar, elevando prece para Maria de Nazaré, começou a rezar, fluidos, né? Vibração, pensamento, tudo isso funciona, né? O magnetismo, que a gente falou aqui, que pode ser anulado através do magnetismo, e aí a Ivone começou a tossir. Ela já estava dentro do caixão para ser enterrada, ela começou a tossir. E Ivone do Amaral Pereira, ela teve essa síncope durante a vida dela toda, encarnada como Ivone. Ela, de vez em quando, ela tinha essa letargia, só que, às vezes, ela era tirada do corpo, a gente vai ver sobre isso também, a letargia espiritual. Às vezes ela era tirada do corpo por um dos espíritos que reencarnou com ela muitas vezes e que a amava, e ela era retirada do corpo por ele, e ela dizia que não lembrava aonde ele levava ela no mundo espiritual. Uma das vezes, ele até demorou muito a voltar com ela para o corpo físico, e teve que pedir ajuda a Bezerra de Menezes, porque ele não conseguia fazer com que ela retomasse o corpo físico, restituir o corpo físico. Ele não conseguia, ele sozinho não conseguiu, ele teve que pedir ajuda a Bezerra de Menezes, e Bezerra proibiu que ele fizesse isso de novo. E depois, vários outros episódios, ela usou para esses episódios fora do corpo, de desligamento do corpo, ela usou para escrever, né? Para ver os romances. Ela ia no local dos romances, das vidas dela, ela reviveu espiritualmente todas as reencarnações que ela publicou na trilogia dela. Então, ela era levada para esses lugares pelos benfeitores espirituais para ela usar de exemplo para nós, né? Os romances dela. E aí, gente, essa gravura está mostrando exatamente isso, ó. O corpo está deitadinho lá e o perispírito e o espírito se desprendendo e ficando ligado pelo laço fluídico. Enquanto esse laço fluídico existir, a morte não está completa. Ainda se pode restituir o corpo, o espírito ao corpo, tá, gente? Ele pode ficar, a pessoa pode ficar respirando, igual eu já disse aqui, respirando fracamente, o pulso fraco, a respiração lenta, batimento cardíaco lento, mas ele está ligado ao corpo espiritual. Então, ainda não a morte física. Só quando há esse desligamento total é que há morte física. Pode passar, George. E na pergunta 423, na letargia, pode o espírito... Recordações da Mediunidade. Esse livro é de Ivone do Amaral Pereira. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Olha a pergunta, gente, a gente tem que prestar atenção na pergunta. O espírito pode separar-se inteiramente do corpo? Pode, gente? Não. A gente acabou de falar que não, né? Ele não vai se separar inteiramente, ele está ligado pelo cordão fluídico. Quando ele se separa inteiramente do corpo, aí sim, a morte física. Pode, Georgia, vamos ver a resposta. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como a crisálida, porém não aniquilada. Crisálida a gente sabe, né? Que é a lagarta que fica naquele tempo... Fala aí, Geórgia, você que é bióloga.
Fica naquele Porque tempo. na fase de desenvolvimento, até ela chegar à fase adulta, ela passa por algumas fases. Uma delas é a crisálida, onde a lagarta, ela se, vamos dizer assim, ela é Fica guardada, né? encapsulada. Ela fica guardada, ela fica adormecida, né, dentro de um casulo até ela completar aquela maturação para poder voar, né? Onde a gente, às vezes, aí tem uma mensagem até muito interessante que as pessoas falam, que uma pessoa vendo uma borboleta querendo sair, né, daquele casulo, daquela crisálida ali, daquela forma, e foi ajudar. E aí a borboleta não voou, a borboleta, né, ficou calejada, como quem diz Ela assim, não as estava asas não preparada funcionavam, ainda, né? porque ele quis Para deixar adiantar o processo, né? Pois é isso, a gente fica lá, ó. Ali, O exatamente, estado perispírito fica latente, ali, exatamente isso. Ela fica ali mas o adormecida. corpo fica ali, fica quietinho, paradinho, prostrados, as Exatamente. funções baixinhas, mas o espírito continua ligado ao corpo. Pode passar, Jorge. Ainda em recordações da mediunidade, a gente está vendo Ivone aí, ó. Tendo vindo ao mundo, ela conta essa história que eu já contei para ela, ó. Na noite de Natal, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio a sufocação, fiquei como morta. Aqui ela conta a história nesse livro aí, Recordações da Mediunidade, que eu acabei de contar para vocês, que ela quase foi enterrada viva com 1 mês de idade. E depois, durante a vida inteira dela, essa encarnação dela todinha, ela teve essa síncope. Ficava horas fora do corpo. Pode passar, Jorge. Na Bíblia, na Bíblia, há somente 7 casos de mortos serem ressuscitados. Aí ele traz alguns, ó. Aqui no Velho Testamento, Elias levantou o filho da viúva Sarepta. Esse Sarepta é o nome do lugar que a viúva era, tá? Está em Reis 17, capítulo 17, 19 a 24. Eliseu, também outro profeta, Elias era um profeta do Antigo Testamento, Eliseu também era um profeta do Antigo Testamento, ressuscitou o filho da mulher sunamita. Também está em 2 Reis, capítulo 4, 34 a 37. E a ressurreição da filha de um chefe, é isso que a gente está falando hoje, da filha de Jairo, em Mateus 9, 18 a 19. Também tem a ressurreição de Lázaro, né? Muito falada, muito discutido por todos, né? Porque Lázaro ele ficou 4 dias enterrado. O corpo já cheirava mal, olha só, mas ele estava vivo. O corpo cheira mal, gente. Se a gente reparar um paciente em coma que fica deitado muito tempo na mesma posição, a gente sabe que o corpo começa a apodrecer, certo? As partes que ficam sem circulação sanguínea começam a se decompor. Então, esse é o motivo dele já começar a se decompor. Antigamente, vamos lembrar que Lázaro ele estava sepultado dentro de uma gruta. Ele não estava num caixão antigamente, na época de Jesus, eles colocavam dentro de grutas. Lázaro estava dentro de uma gruta. E Jesus conseguiu, com seus fluidos, né? Como que eu vou falar? Não é reviver, ele conseguiu restaurar os fluidos vitais de Lázaro, né? Ele conseguiu restaurar os fluidos vitais de Lázaro. Mas mesmo por causa disso, porque ele ainda não havia totalmente se desprendido do corpo, porque Jesus jamais revogaria uma lei divina, né? Jamais revogaria uma lei divina. Miriam Simone, o caso do Lázaro, né, já está cheirando mal, que elas falam, mestre, mas ele já deve cheirar mal. Então, assim, na verdade, eles colocam dessa forma, mas
eles não tinham certeza, né? Porque elas falaram, mas quando ele pede para abrir A as portas, gruta? a gruta, ele fala, mestre, mas ele já deve estar cheirando mal, Mas é né? Então, normal. O mesmo paciente em coma, se a gente for visitar alguém no CTI, se esse paciente já está em coma há muito tempo, a gente vê que as partes vão se como que eu vou dizer? Vai Eu não dando queria aquelas feridas, porque fica o atrito ali com as o chão, escaras, né? as As escaras. escadas, por conta do Falta atrito ali, né? circulação naquele local. Até a gente Exatamente. mesmo, quando fica Pressiona parado numa muito. mesma posição, a gente fica inquieta, quer sair daquela posição, porque naquele local que a gente está parado, fica com má circulação. Pode passar, Georgia. O que podemos extrair do texto que acabamos de trabalhar? E aí, gente, a pergunta. O grande ensinamento é esse, né, gente? Que quando a gente lê alguma parte do Evangelho, a gente tem que se colocar naquela época, tá? Naquela época, existia a medicina como existe hoje? Não. Era fácil é, é, distinguir que uma pessoa já estava realmente morta? Não era. Não era fácil. Não se tinha aparelhos para isso. Então, a gente tem que se colocar naquele tempo do que aconteceu e como é hoje em dia, né? Como funciona hoje em dia. E aí a gente acaba vendo, é o que a doutrina nos fala, né? Que não houve esses milagres, ditos milagres, não. Tudo que aconteceu está nas leis divinas. Tudo que aconteceu naquela época está nas leis divinas. As limitações do poder temporal e do prestígio de cargo que os Jairos da vida ocupam transitoriamente no mundo. Aqui vem dizendo isso. E o grande ensinamento, mais um grande ensinamento é esse, né, gente? Que o poder material jamais vai conseguir restituir a vida a alguém. Que na hora do aperto, do desespero, da dor, Jairo, que era um chefe da sinagoga, Jairo, que era um chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, né? Judeu, seguia os ritos judaicos, tinha posição de destaque no meio religioso. No momento de desespero, apelou para Jesus e acreditou. O mais importante é isso, ele acreditou que só Jesus poderia restituir a vida da filha dele. E quantos dos Jairos imponentes, nariz em pé, orgulhosos, preconceituosos, que na hora do aperto acabam se rendendo, né? Ai, meu Deus, a primeira coisa que fala, ai, meu Deus, me ajuda. Dizem até que são céticos, não acreditam em Deus, céticos, não acreditam em Deus, mas na hora do aperto, a primeira coisa que vem à cabeça deles, ai, meu Deus, me ajuda. A voz contraditória, pessimista e zombeteira dos levianos e superficiais com que nos deparamos na jornada da vida. A Amélia Rodrigues que vem nos falando esses exemplos aí. Porque na hora que Jesus chegou lá e que disse que a menina, que Talita não estava morta, todos zombaram de Jesus. Todos riram de Jesus, não acreditaram no que ele dizia. E por isso ele pediu para sair todo mundo da casa e ficou com ele os seus principais discípulos, né? Os seus principais apóstolos, que sempre acompanhavam Jesus. Era Pedro, João e Tiago, que ficou com ele. Os 3 discípulos. Para quê, gente? Para serem doadores de fluido, né? Porque o fluido de Jesus era muito além, né? Era muito mais do que Talita podia suportar. Então tinha que ser
fluidos que tivesse compatibilidade com o dela, né? Ele pede Pedro, João e Tiago para ficar, e os pais dela também ficaram, e o resto saiu. Os levianos, os que zombaram, saíram da casa. Pode passar, George. E nós, como estamos? Dormindo ou já estamos acordando? E nós já acordamos para as coisas espirituais? Já acordamos para perceber que existe uma coisa além do corpo físico? Que se as doenças não estão, a gente está falando de doenças e de curas, se a cura das doenças não está no corpo material, no corpo orgânico, ela pode estar no corpo espiritual, pode estar no espírito. Nós já acordamos para as coisas do espírito. Num dos textos que eu li, ele falava de letargia espiritual, como insensibilidade do corpo perante o plano espiritual, a nossa inércia, ao nosso comodismo, a nossa indiferença. Chamava atenção para esses fatos, no sentido verdadeiro, no verdadeiro sentido da fé. Não aquela fé que da boca para fora, aquela fé que a gente prega, mas no fundo não vive o que prega. A fé é legítima mesmo, né? A fé que vem do nosso coração, do nosso espírito, do nosso sentimento. A fé raciocinada. Aí vem um textinho também de Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo, falando exatamente sobre essa pergunta aí. E nós, como estamos? Dormindo ou já estamos acordando? Pode colocar, Georgia. Dorme, Amélia, falando para a gente, Amélia Rodrigues, dorme milenarmente, e quando se lhes fala sobre a finalidade do despertar, ela está falando que algumas pessoas ainda são assim, né? Se lhes fala sobre a finalidade do despertar espiritual, que ela quer dizer, escusam-se, rebelam-se, agridem e não cedem um passo na postura adotada. Estão inconscientes dos objetivos existenciais e preferem permanecer neles. Preferem permanecer nesse estado de inconsciência, né? É mais fácil, né, gente, para todos, né? Permanecer no estado, eu não sei, eu não quero saber, eu não me importo com isso. Não fala nisso, não quero saber, não. Eu tenho medo. Algumas pessoas até falam assim, eu tenho medo de conversar sobre isso. É mais fácil. É inevitável. E aí? Os objetivos essenciais preferem permanecer neles. Despertarão, sim, um dia. Todos nós, né? Por mais que adiemos esse despertar, um dia todos nós vamos despertar para as coisas do Espírito. É da lei. A lei nos diz que seremos todos perfeitos um dia. Então, querendo ou não, um dia a gente vai despertar. Despertarão sim um dia, queiram ou não, porquanto é inevitável o fenômeno do crescimento interior na direção de Deus. Os benfeitores espirituais vivem nos alertando, né? Quando ele nos diz que hoje ninguém pode alegar ignorância, porque todos nós conhecemos e todos temos a oportunidade de nos aprofundarmos nos ensinamentos do Mestre. As oportunidades estão aí, na nossa porta.
Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Ah, eu não. Não, não sabia porque não quis saber, porque se acomodou, porque ficou na inércia. Então, não vai saber mesmo, né? Miriam, Basta para isso a Miriam, vontade, o querer saber. Miriam, Oi, tem o pode resto falar, do Joana. texto aí, ó. Tem o resto do texto, tá? Outros que ainda não se deram conta, por ignorância ou estupidez, já perceberam que lhes é impossível continuar dormindo e predispõem-se a aguardar a doce, enérgica voz impondo-lhes: desperta e anda. Desperta e anda, gente. Vamos, Jorge. Ô, Miriam, Oi, pode falar. dispõe a escutar. Desperta-se e anda. Tá esperando ouvir? Ficou Exatamente. meio- Mas muitos esperam, são tão indiferentes às coisas do espírito, são tão acomodados que muitos vão esperar esse desperta e anda. Muitos vão esperar isso. Ou então que alguma dor forte bata a sua porta, né? Porque a dor é o Porque aguilhão, né? eu vejo mais esse lado, né? Alguma dor A vai dor é o aguilhão, acontecer para fazer exatamente. com que desperte, né? Exatamente. De uma Seja forma ou de com um outra, nós ser vamos muito despertar. querido ou com o próprio, né? Exato. Mas aqui no Mais alguém, texto gente? tá assim. Outros que ainda não se deram conta, ou por ignorância ou estupidez, não deram conta ainda dessa, né, vamos dizer assim, dessa letargia que se encontra. Realidade espiritual. Mas já perceberam que é impossível continuar dormindo. Quer dizer, não se deram conta do despertar espiritual, mas já perceberam que vai ser impossível continuar dormindo. E aí, por ignorância ou estupidez, predispõe-se a aguardar, né? Predispõe-se, quer dizer, tá, eu não posso continuar dormindo, mas eu vou aguardar a Que imposição alguma coisa aconteça. de alguma coisa aconteça. Alguns aguardam a vinda de Cristo de novo, né? Pois é. Pois é. Para ele falar, desperta e anda, vamos? Pode É, né? passar, Jorge. Mais Estão alguém? esperando o Cristo nas portas de Damasco. É verdade, né? Que aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu, né? Que Cristo venha pessoalmente a ele e fale assim, ó, preciso de você, meu filho. Você é um instrumento de Deus aqui embaixo. Preciso da sua ajuda para o despertar da humanidade. Foi isso que aconteceu com Paulo, né? Em outras palavras, né? E aí a Eu gente falei termina. Pedro por engano. Mais alguém, gente? A gente fecha esse estudo sobre a, a ressurreição da filha de Jairo com Bezerra de Menezes. Ele vem falando para nós sobre letargia e catalepsia. Ele está na revista Reformador de novembro de 2008, esse texto. Tais acidentes, falando da letargia e da catalepsia, são próprios do carreiro da Revolução. E enquanto o homem não se integrar de boa mente na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expressões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esse e demais distúrbios. Enquanto o homem não seguir as leis divinas, não despertar para o evangelho, para as leis divinas, ele estará sujeito. Por quê? Porque somos imperfeitos e só vamos conseguir a perfeição quando despertarmos. Quando assumimos o que erramos e continuamos errando, porque às vezes a gente finge, né? Finge que está certo, finge que não errou, não quer admitir que errou, melhor a palavra é essa, não quer admitir que errou, que tem errado,
Então, enquanto ele não despertar para a condição de ser divino que ele é, esses, Essa é uma das grandes causas das doenças mentais, né? exatamente, esses distúrbios vão continuar acontecendo, né? Porque a catalepsia é esquizofrenia catatônica, o nome. Eu só vi um caso na minha vida, 45 anos de medicina, tá? Era um rapaz de 35 anos, trazido numa ambulância que foi colocado numa maca no pronto-socorro. Vocês não fazem ideia do que é catalepsia. A pessoa estava lá, quieta. Se ela tiver de olho aberto na hora que ela para, ela fica de olho aberto, que você que tem que fechar, senão vai ulcerar a córnea, tá? Eu, eu levantei o braço para medir a pressão, o braço ficou para cima. Não tem cansaço muscular. Ele aguenta quantas horas for, até sair daquele estado. Aí levantei o outro braço, ficou para cima. Levantei as duas pernas da maca e ele ficou. E ficou, e ficou, e ficou. E aí só tem uma forma de tirar disso, é o eletrochoque, até hoje, tá? Que você tira desse estado. É Eu uma nunca vi forma, ninguém. é o único caso que eu vi na minha vida, 45 anos de. E olha, mais de 30 anos de pronto-socorro, entendeu? Eu vi no Rio, no Hospital Sagrado Filho. Então, assim, eu vou te dizer que é uma coisa, primeiro, extremamente rara, tá? Mas faz parte das doenças mentais, faz parte Específicas, né? das esquizofrenias, das psicoses, dessas doenças mentais, entendeu? Ou seja, a pessoa fica tão traumatizada, porque é esquizofrênico sofre, tá? E sofre muito. Ele tem essa capacidade de sofrer e sofrer muito. Ele se torna agressivo às vezes pelo tamanho sofrimento que ele tem. E nesse ponto é super importante a gente ter essa noção, porque o esquizofrênico que sofre, ele que faz um quadro de catalepsia, é porque ele não consegue conviver com aquele momento ali e, de repente, ele congela, digamos assim. É uma fuga, né? É uma É, fuga, né? não deixa de ser uma fuga intelectual O e espiritual Solange, junto. o Solange, porque a Miriam, Fala. não sei se você estava no início, mas a Miriam estava dando a diferença de letargia para catalepsia, falando, inclusive, que a letargia ela é natural. E a catalepsia, ela pode ser espontânea, mas ela também pode acontecer, vamos supor, né, por um desejo, como se fosse assim, a pessoa tivesse domínio daquilo, né? Nesse caso, esse rapaz, ele não estava fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Foi a mente dele que não suportou alguma coisa e. Exatamente, porque ele caiu na rua, Ah, sozinho, sem entendi. acompanhante, entendeu? Alguma coisa estava torturando a mente dele e chegou naquele momento ali, ele congelou, entendeu? Chegou o ápice, né? Na É, verdade, um gatilho, né? Qual foi o gatilho? Teve um gatilho. E Com aí, teve, certeza. mas só no hospital psiquiátrico, depois com psiquiatria e psicóloga que vai descobrir, entendi. entendeu? Eu não tinha como descobrir, porque ele não falava, não andava, não se mexia, nem piscava o olho, entendeu? Tanto que eu Vamos, Jean. mandei para o hospital psiquiátrico, que na época ainda existia, no Pedro II, ali no Engenho de Dentro, e lá ele ficou. Ninguém devolveu, não, entendeu? Ou seja, meu diagnóstico estava correto.
Vamos, Jorge, continuemos. A provocação desses fenômenos nada mais é que a ação magnética, olha aí, anestesiando as forças vibratórias até o estado agudo. É o que a Solange acabou de falar. Ação magnética anestesiando as forças vibratórias até o estado agudo e anulando, por assim dizer, os fluidos vitais, ocasionando a chamada morte aparente, por suspender-lhe momentaneamente a sensibilidade e as correntes da comunicação com o corpo carnal. A suspensão das forças fluídicas, a gente já viu lá no começo, né? É o perispírito que manda para o corpo as sensações. Quando há suspensão, alguma coisa acontece nesse caminho em que o espírito manda para o perispírito e o perispírito manda para o corpo, alguma coisa acontece nesse caminho que suspende momentaneamente a sensibilidade e a corrente de comunicação com o corpo carnal, qual ocorre no fenômeno espontâneo. Se bem, olha Bezerra falando, se bem que o fenômeno possa ocupar um agente oculto, espiritual, de elevada ou inferior categoria. Pode ter a letargia também causada por um agente espiritual, o Bezerra nos falando. E o agente espiritual que está causando essa letargia pode ser de elevada ou inferior categoria. Vai depender da afinidade com que o espírito está com esse outro espírito que está ali fazendo isso, né? Depende da nossa Aconteceu com o afinidade. Ivone do Amaral, né? Exatamente, depende da afinidade, né? Que a gente vai ter com esse espírito. Ou boa ou má, né? Vai depender da nossa elevação moral. Se, no entanto, o fenômeno se apresentar frequentemente, ó, e de forma como que obsessiva, a cura será inteiramente moral e psíquica, com a aproximação do paciente aos princípios nobres do Evangelho. Olha, Ivone aí, foi o que ela teve que fazer. Aproximação do paciente aos princípios nobres do Evangelho moralizador e ao cultivo da faculdade mediúnica sobre normas espíritas ou magnéticas legítimas, até ao seu pleno florescimento nos campos mediúnicos. Foi o que a Ivone fez. Ivone foi homicida, foi suicida em 2 encarnações, então ela lesou muito o seu perispírito. E aí, o caminho foi a prece e o evangelho moralizador, né? Foi esse o caminho que ela percorreu nessa última encarnação como Ivone, para se resgatar com as leis divinas. Miriam Simone, só para você se organizar, são 8h03, tá? Tá, a outra é rapidinha. Quando bem orientadas e aproveitadas, a catalepsia e a letargia, que mais não são do que manifestações, olha, manifestações da vida espiritual, podem ser utilizadas como faculdades mediúnicas de enorme potencial, de onde são extraídos grandes ensinamentos e revelações em torno da alma, advindo daí novos conhecimentos científicos em prol da humanidade. Foi outra coisa que Ivone fez. No final, quando ela escreveu os livros, a trilogia, ela usava da catalepsia, né? Ela usava esses momentos de desligamento do corpo para ir nos lugares onde ela já havia reencarnado e ela revivia todas as cenas da vida dela. E aí ela escreveu a trilogia, os 3 romances da vida dela. Ela usava esses momentos de síncope para ir no mundo espiritual, acompanhada do seu mentor espiritual, que ia com ela, que ajudava ela a passar por esses momentos, porque imagino que não deve ser difícil ela rever tudo que ela já havia feito nas outras encarnação, né? Nas outras encarnações.
E aí, gente, a gente termina. Então, é o que a gente fica de lição para nós também, né? Se a catalepsia e a letargia não provém de uma origem física, de uma doença física, então devemos procurar a origem na vida espiritual, né? E a gente passa para o outro, então, gente, tudo bem? A gente vai falar agora, esse é rapidinho, a segunda parte. Olha bem, ele está do 20 ao 22. Ele fica exatamente no meio desse capítulo. Cura da mulher, de uma hemorroíça. Enquanto ia certa mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Pois dizia consigo, ela pensava, né? Será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: Ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento, a mulher foi salva. Deixa eu achar ela aqui. Que paralelo podemos fazer entre essas duas passagens evangélicas? Qual a diferença que existe nessas duas curas de Jesus? Vamos mudar a pergunta que fica mais fácil. Qual a diferença, gente, que existe nessas duas curas que a gente está estudando hoje? Bom, na verdade, assim, no primeiro caso, Jesus agiu, né, na cura. Ele, assim, ele diretamente foi responsável pela manipulação dos fluidos e curou. E no caso da mulher hemorroísa, a fé dela, o toque, fez com que saíssem fluidos de Jesus e a curassem. Porque ele, inclusive, pergunta antes, né? Quem me tocou? Né? E aí, onde houve aquele espanto todo da multidão, por conta dela ser uma mulher e estar naquela condição, que não podia ser tocada, não podia tocar em ninguém, porque era considerado impuro, sujo. E Jesus falou isso para ela. Sua fé, bom ânimo, tenha ânimo, sua fé te salvou, né? Mas quer dizer, foi dela, ela que foi buscar aquela cura e ao tocar no manto dele, na orla do manto, né, a cura, os fluidos saíram dele e a curaram. E no primeiro caso, ele que aplicou o magnetismo, que utilizou os fluidos para tirar Sim, ele, a- ele usou. Eu conheço qual é a passagem. Eu não estava aqui, mas eu conheço. isso. Porém, foi a fé do pai, né? Exatamente. A fé Pediu. está nos dois, né? Mas A a fé do diferença pai é pedindo que, pela filha. exato, a diferença é que no primeiro caso, Jesus agiu. Ele foi até a Talita, ele fez a magnetização, os fluidos, passou para ela os fluidos restauradores, e ela conseguiu se reajustar, se reequilibrar através dos fluidos dele. Imagine que fluidos, né, minha gente? E aqui, no segundo caso, a hemorroísa, ela ficou pensando, é, tinha tanta gente ao redor de Jesus, Jesus estava com tanta pressa, ela ficou pensando que não conseguiria chegar, falar com ele, conversar com ele, dizer do problema dela. Então, ela ficava pensando, olha o pensamento agindo aí. Ela ficou pensando, basta que eu toque a roupa dele, que eu vou ficar boa. Ela pensou exatamente isso. Então, a vontade dela, a fé, a vontade dela atraiu para ela os fluidos de Jesus, porque todos nós temos os nossos fluidos, né? Cada um de nós somos responsáveis, nós emitimos direto fluidos e também atraímos fluidos, né? Todos nós que estamos aqui, nós estamos banhados, né? No universo de fluidos, né? Fluido universal, nós estamos banhados, né? Pelo fluido universal. Então, todos nós atraímos e todos nós emitimos fluidos, né?
Aqui ela atraiu com a fé, com a vontade, com o firme pensamento. É o que a gente faz na terapia, gente. Ela atraiu essas forças fluídicas poderosas do mestre. Pode passar, George, por favor. A enferma apenas tocou as vestes de Jesus, mas a liberação da energia curativa foi imediatamente percebida por Jesus, devido à sua natureza superior em todos os aspectos. Não nos surpreende que o Cristo tenha curado uma pessoa enferma à revelia da solicitação expressa. A revelia da solicitação expressa quer dizer sem que ela pedisse. Mesmo assim, o fato foi por ele percebido imediatamente. Jesus, como um espírito puro, espírito superior, imediatamente percebeu que ele havia desprendido algum fluido, né? Alguma força poderosa. E aí, pode ir, Georgia, vamos continuar. E aí a gente vai lá para o livro, para a Gênesis, não é na Gênesis, não. O Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8. É no livro dos médios. Laboratório do Livro Invisível. E aí ele diz... nesse coisa aí ele diz... Calma aí. No Laboratório do Mundo Invisível fala exatamente sobre fluidos. É um estudo grande que fala sobre fluidos. Que nós estamos imersos no fluido cósmico universal. E que os espíritos, eles conseguem fazer a transformação que eles queiram com esse fluido. Os espíritos exercem sobre a matéria ação que estáis longe de suspeitar. Aí vem a pergunta, ele poderia fazer uma substância própria para curar uma enfermidade? Muitas vezes eles fazem isso, né, gente? Eles manipulam os fluidos exatamente para isso, quando a pessoa já está resgatada com as leis divinas. Vamos lembrar que Jesus só curou quem já estava resgatado com as leis divinas. Ele não veio derrogar nenhuma lei. Então, ele só curou quem já estava pronto para ser curado. E ele extrai desse fluido cósmico universal todo o material que eles precisam para realizar essas curas, né? E ele pode não só formar substâncias, como também modificar suas propriedades. O corpo físico, a gente leu lá no começo, o corpo físico e o corpo espiritual, a propriedade é a mesma, eles são constituídos da mesma propriedade, do fluido cósmico universal. Só o que diferencia é a composição, né? É a composição desse fluido. É igual ele está dando o exemplo aqui, ó. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, a gente forma água. Se a gente mudar essa composição, a gente vai formar outro tipo de substância. É dessa maneira que os amigos espirituais eles conseguem manipular os fluidos, eles conseguem fazer a substância que eles queiram, manipulando os fluidos já existentes, né? Na nossa... Ô, Miriam, Oi. um exemplo aqui, por exemplo, quando você está falando aí das propriedades, se você analisar as propriedades do oxigênio e as propriedades do hidrogênio separadamente, não são as mesmas propriedades da água que tem o hidrogênio e o oxigênio. Então, até essa combinação, ela modifica completamente as propriedades. Por exemplo, você tem o oxigênio que pega fogo, que faz, né? Permite que o fogo só tem fogo se tiver a presença de oxigênio. Mas a água ela não pega fogo espontaneamente. Precisa ter um combustível, né? Para que se pegue fogo ali, um combustível derramado naquela água. Então, para você ver como que as propriedades mudam. E aí também, se você pegar, ao invés de uma parte de oxigênio, botar duas partes de oxigênio com duas partes de hidrogênio, você já não vai ter mais água, você vai ter H2O2, que é água oxigenada, enfim. Conforme ele vai se manipulando, as propriedades vão se modificando, né? O homem consegue manipular, imagine os espíritos, hein?
Exatamente. Imagina os espíritos. Ele usou esse exemplo da água. Por que a gente usa a água para ser fluidificada? Porque ela absorve bem os fluidos. Então, ela é uma substância pura que absorve os fluidos. Então, pode passar, George. No Laboratório do Mundo Invisível, a gente já viu que isso é possível, né? Diremos apenas que esse gênero de mediunidade, a mediunidade de cura, que ele está falando aqui, consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar, pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético, o fluido agindo aí, desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é verdadeiro tratamento regular, seguido e metódico. Como nós não somos espíritos puros como Jesus, então é necessário que essa magnetização seja metódica e regular. Jesus, no caso da mulher hemorroíça, ele fez a cura instantânea. Mas para nós que ainda não atingimos esse patamar tão evoluído, a magnetização deve ser um tratamento regular, seguido e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. O caso de Jesus, que a gente acabou de falar agora. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que os médios curadores, a faculdade é espontânea. E alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar em magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que caracteriza a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem ser qualificadas de médium curadores recorre à prece, que é a verdadeira evocação. Aqui ele fala a diferença entre o magnetizador e o médium curador. O magnetizador, ele opera com seus próprios fluidos. Ele não recebe influência do mundo espiritual. Kardec era magnetizador, ele não era médium. Agora, o médium curador, ele opera com assistência de um amigo espiritual. É isso que ele está dizendo aqui, resumindo tudo que ele está dizendo aqui, é isso. Há uma potência oculta, é o que caracteriza a mediunidade, né? E o poder da fé? Quando Jesus diz a ela, a tua fé te curou. Isso a gente já estudou bastante, né? Jesus tinha, pois, razão para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, não é aquela fé que a gente prega da boca para fora, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Assim sendo, é fácil compreender-se que, apresentando-se ao curador dois doentes com a mesma enfermidade, um possa ser curado e o outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. É isso, né, amigos? É preciso ter a receptividade de quem está recebendo essa força fluídica, né? É preciso ter a força de atração nesse doente que está recebendo esse passe, essas vibrações, essa força magnética. Porque senão ele vai agir como repulsor
ou pelo menos na inércia. Ele não está ali nem atraindo e nem ai, meu Deus, me agarrei agora. Nem repelindo. Repelindo a força. Ele está ali, na inércia. Ele não faz nenhuma nem outra. Ele não acredita, ele não crê que aquilo é verdade, então ele fica no meio termo, né? No meio da balança. Nem entende para um lado, nem entende para o outro. Quanto Jesus possuísse excepcional força magnética, não lhe seria possível fazer voltar à vida um corpo que já estivesse morto. Depois que os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo se desatam, nada mais os poderá atar de novo. A rudimentar medicina dos antigos não sabia distinguir entre a morte real e a aparente, isto é, entre a morte e uma síncope. O próprio Jesus declara: a menina não está morta, mas dorme. Em nossos dias, feitos os exames necessários, um médico diria: a menina teve uma síncope. E Jesus, aplicando-lhe um vigoroso passe, reanimou-a. Quanto à mulher que tinha um fluxo de sangue, constitui um caso bem interessante. Notemos que para curar a menina, a gente já falou tudo isso, gente. Para curar a menina, foi a vontade de Jesus que agiu. Ele fez com que os fluidos penetrassem no corpo da menina. Ao passo que foi a própria mulher, a hemorroísta, que atraiu para si o fluido magnético que emanava do corpo de Jesus. É o poder de atração, né? A vontade, a gente trabalha com isso na terapia, né? O pensamento, a vontade e a fé agindo. Pode passar, Jorge. E a gente fecha esse capítulo da hemorroíça lembrando algumas coisas, desculpe, sobre curas que está na Gênesis, capítulo 8, no item 31. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que dele são transformações. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que dele são transformações. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Tudo funciona com o fluido, né? O espírito encarnado ou desencarnado é agente propulsor, que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curador está, pois, em razão da natureza da substância inoculada. E Jesus, um espírito puro, olha a pureza da substância de Jesus para realizar as curas instantâneas. Depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará. E tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, é a vontade que dá esse impulso para a emissão da força fluídica e da penetração. Quanto maior a vontade, mais abundante a emissão fluídica e maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções, olha aí, depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura. Acabou, Jorge? É isso, meninos. E depende também da atração, né? Da força de atração, da fé da pessoa que vai receber a cura, né, gente? A gente não pode esquecer isso, né? A gente já viu lá em cima. Às vezes, um médium curador faz esse trabalho com duas pessoas e uma se cura e a outra não. Depende da receptividade também de quem vai receber esses fluidos, né? Miriam Simone,
Antes da Elisa encerrar, eu achei aqui rapidinho, aquela dúvida que a Noêmia levantou no início, sobre a questão da cremação. Passa para nós, Eu Jorge. vou passar, porque faltam 6 minutos, 5, na verdade, e é rápido aqui, né? É um pedacinho aqui para ler, mas é rápido. Bom, no programa Pinga Fogo... Noêmia, tá aí, Noêmia? Tá. Então tá, vamos lá para a Noêmia se esclarecer agora. Tô aqui, tô aqui. No programa Pinga Fogo da TV Tupi na década de 70, em 1970, fizeram uma pergunta ao querido Chico sobre cremação. E ele informou que Emmanuel abordou esta questão no livro O Consolador, Psicografia de Chico. A questão, depois quem quiser confirmar aí, colocar no Google, é a questão 151, que diz assim: a pergunta que fizeram a Emmanuel: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Resposta de Emmanuel: na cremação, faz-se mister exercer a caridade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda também solicitam a alma para as sensações da existência material. E aí, recorrendo à codificação, vamos ver, e aí a Noêmia, se quiser também anotar aí, essa pergunta, Noêmia, foi do livro O Consolador, tá? Pergunta 151. Mas no livro dos Espíritos, a pergunta 163 até a 165, no livro dos Espíritos, apresenta exatamente isso. Ou seja, cada espírito tem o seu tempo de desligamento. Então, a gente pode fazer essa pergunta: e se cremar antes, o espírito vai ter problemas? Pode ter ou não, dependendo da evolução do espírito. E qual seria esse problema? Um desconforto mais ou menos acentuado, dependendo da sua evolução. Então, aí ele vem falando, né, que se alguém decidiu ser cremado, que não tenha nenhum impeditivo, né, e aí, enfim, que o espírito solicitou ser cremado, então ele não vai ter qualquer problema de desconforto, por assim dizer, no mundo espiritual. E os seres encarnados têm essa ligação muito forte com o corpo, porque vivemos em função do corpo, né? E a vida nada mais é do que isso, essa vida corpórea aqui nossa, né? Material, mas é necessário cautela para o processo de cremação para não ocorrer profundos desequilíbrios, desconfortos para o espírito no mundo espiritual, tá? Então, é só você ir lá na questão 151 do livro O Consolador, você pesquisa aí no Google, que vai aparecer a questão, e depois nas questões 163 até a 165 no livro dos Espíritos. Tá falando A sobre... primeira coisa que ele diz é adiar o processo de cremação, né? Esperar o máximo que puder, o máximo que der. ele fala Porque o procrastinando desligamento por mais horas, né? o desligamento Na não é igual verdade, para todos. a Quanto febre, mais ligada a matéria, mais o espírito demora para se desligar do corpo, né? isso, a febre orienta a aguardar 72 horas, tá? É isso que falamos. Falamos no Então, então, com isso, por exemplo, eu cremei meu pai, cremei o corpo, embora que eu soubesse que eu sentisse que assim que houve a morte física, houve o desligamento espiritual, tá? Eu sentia que não havia mais espírito ali. Mas eu esperei as 72 horas, mandei pôr na geladeira e só fiz a cremação após 72 horas. Entendeu? para respeitar, né, o Para respeitar tempo, né? esse tempo que é orientado. Pelo menos a gente fica com a consciência tranquila, né? Respeitando o tempo que tem que ser respeitado por lei, a gente já fica mais sossegada, né? É garantia? Quem vai saber? É garantia? Vai saber, né? Então era isso, tá? Aí a Elisa agora pode
Obrigada, gente. Boa noite a todos. Ah, eu vou me afastar temporariamente do ESG por motivos pessoais. Já comuniquei para a Márcia. E é isso. Mas meu coração vai ficar com vocês e continuem firme no estudo, tá? Eu vou assistir agora os episódios. Bom, vamos encerrar. Eu vou pedir, Miriam Simone, para você fazer, já que é assim, vamos fazer a nossa prece de encerramento hoje, então. Você. Então, amigos, vamos acalmar os nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que sempre está guiando os nossos passos, obedecendo a uma ordem maior de Deus, que disse a ele que não queria que nenhuma de suas ovelhas se perdesse, e ele segue cuidando dessas ovelhas com muito amor, com todo carinho, e sempre disposto a disponibilizar os amigos espirituais para nos ajudar a alcançarmos a perfeição. Perfeição que já vimos depende muito de nós, porque o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, amigos, continuemos firmes nessa busca dessa perfeição, na vontade de sermos melhores e com o propósito firme de identificar em nós os nossos defeitos morais, os nossos vícios morais e trabalharmos para nos transformarmos em espíritos melhores. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus seja sempre conosco, nos intuindo, nos guiando, sempre no caminho do bem, para que um dia possamos dizer, como o apóstolo Paulo, eu fiz o meu melhor. Por graças a Deus.